Fala pessoal, aqui quem está falando é o Reginaldo Maia e nós vamos dar início a mais uma aula do curso da mentoria. Essa aula de hoje foi uma das aulas que ela teve mais utilização prática no concurso público da Polícia Militar e em outros concursos que eu fiz e que a maioria dos concurseiros fizeram, que foi as resoluções simuladas. Hoje eu vou estar explicando duas coisas: motivos para fazer simulados. Tem muita gente que não concorda, outros só querem fazer simulados, e por aí vai. E eu vou trazendo a explicação para cada uma dessas situações. E como ter um controle melhor do seu horário, tanto de simulado como de resolução de prova. Essa aula será dividida em duas partes. E a primeira parte agora é falando sobre os motivos das resoluções de simulados. Por que é que a gente deve fazer simulado na nossa preparação para o concurso? Um instante. Pronto. É o seguinte, pessoal. Podem haver muitos mais motivos. Porém, eu trouxe esses quatro que são os básicos. É aquela situação em que é, está claro o motivo de ter que fazer os simulados. Primeiro de tudo, simulado, o próprio nome já diz. Ele vai vir com a intenção de simular a situação da prova do seu concurso. Então, assim, muitas pessoas têm um edital, mas acabam não lendo. Então, elas não sabem quanto tempo elas terão para fazer a prova. Por conta disso, elas vão se confiar que lá na hora da prova elas vão ter um surto de genialidade e acham que vão, em pouco tempo, realizar 120 questões de certo e errado, 80 questões de múltipla escolha, 100 questões de múltipla escolha, por aí vai. Então, um dos motivos de se fazer simulado, se você fosse retirar tudo, esse seria um dos principais, que é saber quanto tempo você leva para fazer as questões que estão estabelecidas para a sua prova. Então, assim, concurso da Polícia Militar 2021, você tinha 80 questões de múltipla escolha para questões para fazer em 4 horas de prova. Muita gente achava que 4 horas era muita coisa. Não, que é doido, 80 questões, 80 questõezinhas, eu faço ali em 2 horinhas e fico dormindo na sala de aula. Muita gente achou isso, mesmo eu tendo antes prevenido a galera, alertado, o pessoal, não vão fazer de qualquer jeito, não percam tempo por questão. Se você não souber a questão, pula, fui dando tempo titinho do caminho de como fazer uma prova com segurança e no maior tempo possível, no menor tempo possível, né? E foi o que aconteceu, muita gente não seguiu o aviso, foi fazer de qualquer jeito, e na hora da prova, por exemplo, quando a mulher falou que faltava 30 minutos, o pessoal ainda faltava 20 questões para fazer. Ele nem tinha passado as questões feitas pro gabarito. Deixa eu ver qual foi a outra situação aqui. Não, aí em relação ao tempo, realmente foi só isso. O pessoal achou que poderia fazer de qualquer jeito, chegou lá na hora da prova, foi fazer de qualquer jeito e ficou sem tempo até para passar pro gabarito. Aí começou a ter que chutar e o final foi desastroso. Gente com pontuação de 20 pontos numa prova de 80. Sendo que muitas dessas coisas poderiam ter sido corrigidas simples 3 dicas que eu passei em uma live uma semana antes da prova. Falta de aviso não foi. Então, um dos motivos de eu estar gravando essa aula falando sobre os simulados é esse, para evitar com que você se confie demais, acabe confiando em habilidades extraordinárias que você não possui, porque lá na hora da prova tu não vai ter um surto de genialidade e vai fazer as 80 questões, por exemplo, em 2 horas. E você vai acabar se precavendo diante dessas adversidades. Então, um dos motivos para fazer simulado é saber o tempo que você leva para fazer as questões determinadas do teu concurso. 80 questões em 4 horas. Os simulados vinham para você saber quanto tempo você levava. Aí tinha gente que levava 5 horas. Opa, aí essa pessoa já deveria ter a noção de que ela não está com tempo bom. E o objetivo dela era fazer mais simulados e administrar melhor o tempo. Aí tu vai dizer assim, Reginaldo, então ela teria que fazer rápido e perder a qualidade? Não é isso. Muitas vezes as pessoas
elas não é que elas devam fazer rápido, é que elas devem errar menos. A menos evitar diversas situações que acabam tirando o tempo. Elas nem precisariam estar passando por essas situações. Mas eu irei explicar melhor na segunda parte do vídeo, que é sobre 3 coisas que você pode fazer para acelerar a resolução da sua prova, tanto de concurso como de simulado. Então, pronto. O primeiro motivo, que é o assim, primordial, é simular. Simulado vem de simular, testar quanto tempo você leva para fazer as questões naquele determinada quantidade de tempo destinado. Pronto. Por exemplo, concurso da Polícia Militar, 8 questões, 4 horas. Concurso da PRF, 5 horas e meia para 120 questões mais redação. Tudo isso você tem que saber administrar muito bem. Pronto. Aí que tá. Vamos aqui, apagar aqui. Esse segundo ponto é um pouco controverso entre algumas pessoas. Vou apagar aqui. Perceber pontos fortes e fracos. Como assim, Reginaldo? Como é que eu vou saber se eu estou bom ou ruim em algo? A prova, o simulado, no caso, nada mais é do que uma quantidade de questões aleatórias sobre os assuntos da prova dentro das matérias da prova. Ou seja, tu tem aqui um círculo, vai vir as matérias da tua prova. Vai, sei lá, português, raciocínio lógico, processo penal, direito penal, enfim, as matérias que vêm na tua prova. Dentro das matérias, dentro das matérias selecionadas para da tua prova, tem um subtópico que são os assuntos. Show de bola. O círculo ficou muito feio. Dentro do círculo maior tem um outro círculo, que é o dos assuntos, que aqui engloba todos os assuntos cobrados por cada uma das matérias. Beleza. O círculo maior e o círculo menor, na verdade, eles têm o mesmo tamanho, mas eu queria discriminar. E esse círculo aqui é o círculo das matérias. E esse círculo aqui é o círculo dos assuntos. Pronto. A tua prova terá, por exemplo, 100 questões dentro desse universo de assuntos e matérias. Bem, então o que é o simulado? É um conjunto aleatório de questões dentro desse universo sorteadas ao acaso. Não tem segredo. Em alguns momentos vai cobrar determinados assuntos mais para esse lado. Em outros casos vai cobrar mais para cá. Em outros vai cobrar mais para cá. Vamos supor que você tenha 500 assuntos para estudar em 10 matérias. Cada matéria são 50 assuntos. Isso é um exemplo, não é tudo isso. Você vai ter sempre uma quantidade de questões tragas dentro desse universo que você não consegue prever qual vai ser. Pode ser de assuntos que você domina, pode ser de assuntos que você não domina. E aí que tá, o que é o simulado? Ele vai lhe mostrar o que é que você está dominando e o que é que você não está dominando. Porque vamos supor que caia questões do assunto de direitos individuais de constitucional. E quinto. E você tá top. Tô de bola nesse assunto. Toda vez que cai no simulado, tu vai arrasar. Mas vamos supor que vai cair poder executivo de constitucional. Estou dando um exemplo de um assunto de uma matéria. Poder executivo de constitucional. Bicho, aí você já não domina. E aí que tá, o simulado vai trazer um assunto de uma matéria que você não domina. E isso vai lhe indicar qual é o seu ponto fraco. Tendo a indicação de qual é o seu ponto fraco, qual é o passo que você deve adotar? Fortalecê-lo. Estudar e bater em cima daquela tecla em que você não é bom, para corrigir essa situação e em um próximo simulado que trouxer esse assunto, você acertar. Então, toda vida o simulado ele vai trazer as matérias e os assuntos que você não é bom. E isso
vai lhe mostrar o caminho do que você deve corrigir. Corrigindo, vai chegar um momento que, quando cair qualquer assunto, qualquer matéria, dentro das matérias e dos assuntos do seu concurso, você vai estar show de bola. Vai estar ok. E o simulado vai ser um indicativo de qualidade do seu estudo. Muita gente vai dizer assim, Reginaldo, mas eu conheço pessoas que arrasavam nos simulados e no dia da prova foi ruim. Bem, isso acontece. Lá no dia da prova, talvez ela foi atacada pelas emoções dela. Ela não suportou a pressão. No dia da prova, ela pode ter dado uma dor de barriga e perdido a prova, perdido o tempo. Ela pode, às vezes, nem ter chegado no local de prova. Muitas coisas. Ou simplesmente, se a prova dela tinha 80 questões, você caiu exatamente as 80 questões que ela não sabia. E ninguém consegue ser perfeito, né? Você vai aparando ali seus pontos fracos, mas vai ter pontos fracos que você não deu tempo de melhorar, não conseguiu melhorar ainda, nem tentou melhorar, e caiu justamente esses pontos fracos. Porque, é assim, teve gente que, estudando para concurso, sempre ia ruim nos simulados, no dia da prova foi bem. Bem assim, no sentido de passou. Muita gente ia muito bem nos simulados, no dia da prova falhou. Eu, por exemplo, ia muito bem nos simulados, passei. E tinha gente que ia muito mal nos simulados, não passou. Cada caso é um caso, exceções. Mas o simulado, os bons resultados nos simulados é um indicativo que você está indo bem. É porque às vezes o pessoal quer se apoiar em um caso ali e acolá, uma exceçãozinha, para não se sentir tão mal por conta da merda que tá sendo o estudo e os resultados dele. Tô dizendo que ele não vai passar. Mas tô dizendo que às vezes ele só não tá realmente estudando, vai numa porcaria nos simulados e quer se basear numa exceção que ele ouviu falar, não conhece nem a pessoa. Isso acontece muito. Então, simulado, além de você verificar o seu tempo de prova, vai ser muito bom para você perceber os seus pontos fracos. Fortes, tu já sabe, na hora do estudo é uma coisa que você nota, naturalmente. Mas pontos fracos, você vai, muitas vezes você pensa que é forte em alguma coisa e descobre na hora da prova que é fraco. Que você não tem o raciocínio necessário, não conseguiu montar o raciocínio para resolver aquela questão. A partir disso, você vai estudar mais. Tem que estar esticando muita baladeira. Então você tem um universo de questões a serem tratadas na sua prova. E o simulado sempre vai abarcando um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, um pouquinho de cada. E você sempre vai parando essas arestas. Tudo pronto. Até chegar um momento que você vai estar extremamente razoável e bom. E vai melhorando, vai ficando ótimo. Cada ação de cada matéria. E isso nos leva ao ponto 3. Como eu falei sobre a questão de reação no dia da prova. Muita gente, às vezes, não faz simulado porque não quer saber a realidade dos seus estudos. Exatamente isso. Muita gente não quer saber o quão ruim está e tem medo de fazer simulado por conta disso. E... Pronto. Entender como você vai reagir na hora da prova é muito importante. Porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas elas não queriam fazer simulados porque tinham medo da verdade. Elas tinham medo de descobrir que, na verdade, não eram tão boas quanto achavam que eram. Elas estudavam, lá meia boquinha, às vezes não faziam muitas questões, e seguir seus estudos, tentando bater o edital. Ah, o que eu quero bater o edital, bate o edital, show de bola. Mas elas não tinham uma comprovação de que estavam realmente boas ou não. Fazer simulado talvez trouxesse essa verdade à tona. E muita gente evitava fazer simulado. Eles não queriam não ter controle sobre a situação. Muita gente no concurso da Polícia Militar 2021, muitos até dos meus alunos,
Quando eu perguntava, e aí, fez algum simulado? Faltando 30 dias para a prova. A pessoa dizia que não. Eu perguntava por quê. Aí começava uma série de desculpas. Não, que eu queria focar em teoria, que eu queria focar em meus pontos fracos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu ia dando uma ideia, sempre uma solução, dando uma solução, dando uma solução. Até que chegava um momento que a pessoa no final admitia. Não, eu não fiz. Aliás, é porque eu tenho medo. Medo de saber como é que eu tô. Com medo de saber que na verdade eu não tô tão bom quanto eu acho que eu tô. E eu sempre dizia, cara, então aí você vai estar só se enganando. Não vai passar no concurso. Mas aí vai começar a levantar uma série de pontos. Ah, porque faltou isso. Ah, porque não teve isso. Vai começar a colocar a culpa em outras pessoas. Tu vai começar a dizer, não, a prova tava fácil. É só que eu dei uma vacilada aqui e acolá. Como chegou uma pessoa uma vez no meu direct, recentemente, dizendo, eu fiz uma postagem mostrando um vídeo meu que fala na época que eu fui aprovado no concurso da Polícia Militar. Aí o nome do vídeo é Passei com Estratégia. Aí o cara respondeu assim: Ah, mas eu nem passei com estratégia. E botou uma risadinha irônica. Aí eu, show de bola. E tu passou com que curso? Não, eu fiquei estudando pelo YouTube, pelas aulas do AlphaCon, lia pela internet. Aí eu, beleza. Mas tu passou com qual curso? Não, aí que tá. Eu estudei tal matéria melhor, outra matéria não. Aí eu, não, beleza, mas tu passou com qual curso? Aí a pessoa, não, eu não passei. Aí eu, então como é que você dá a entender que passou? Não, é porque o que eu tô dizendo assim, que a prova tava fácil. O cara dizendo, né? A prova tava fácil, eu veio com um nível menor do que eu esperava. Aí eu falei assim, massa, interessante. Você que não teve um resultado nem assim, ele acertou 20 pontos. Não teve um resultado nem assim, no mínimo do satisfatório. Chega para mim e quer desmoralizar uma prova em que você não foi bem pra querer derrubar outras pessoas e se sentir bem. O seu objetivo é esse. Aí o cara, não, é porque veja bem, é que tal matéria eu tava arrasando e tudo. Aí eu, aham, massa, show. E sempre vai ter esse tipo de pessoa. Sempre vai ter pessoas que vão querer desbancar e querer derrubar as coisas, sendo que elas na verdade estão ruins. Elas têm que desbancar alguma coisa para não se sentirem ruins. Então o objetivo de fazer o simulado também é esse, é jogar a verdade na sua cara. Não trabalhamos com mentiras, não trabalhamos com fantasias. A gente trabalha com aquilo que é a real. Ou você tá bom, ou você tá uma merda. Se você tá bom, continue, mantenha-se, aprimore. Se você está uma merda, busque melhorar. Ponto. Não adianta ficar fingindo para si mesmo. Você quer enganar quem? Que adianta enganar qualquer pessoa se a verdade vai vir à tona? Então, descubra o que está acontecendo contigo através do simulado. Então, o simulado vai entender como você vai reagir perante a prova. Diante da sua reação, você vai saber se você, naquele momento, está bom ou não para fazer o concurso. E sabendo que não está bom, você vai saber o que é que você deve melhorar para fazer o concurso e ter uma prova satisfatória. Então, pô, entender como você reage. E o quarto ponto, ajudar na elaboração de uma estratégia. Esse ponto ele é fundamental para você melhorar o ponto 1. O ponto 4, ele vai te ajudar. Eita, vai apagar. O ponto 4 vai te ajudar a melhorar o ponto 1. Uma boa estratégia, você vai perder o menor tempo possível fazendo coisas desnecessárias e irá ter um tempo melhor para realmente se focar nas questões da sua prova. Bom, a questão é essa. A estratégia ela vai dizer o que é que você vai, como você vai começar essa prova, como você vai terminar, quanto tempo você ficará por questão, como você não souber uma questão, o que você irá fazer. Quando você não souber de jeito nenhum, o que você irá fazer. Então a elaboração de estratégia vem com esse quesito: melhorar o seu tempo de prova e fazer com que você perca tempo desnecessário e perca pontos com isso, porque se você está perdendo tempo, você está perdendo pontos. E lá na frente você não vai ter tempo para preencher o gabarito e vai acabar cagando o gabarito todinho, passando questão errada porque está desesperado. Então, esses são os motivos para você fazer os simulados antes do edital e durante o edital.
né? O pós-edital. A questão é sempre essa. Mas sempre que fizer um simulado, estude esse simulado. Não venha, tipo, fazer uma prova, aí era de 80 questões, das 80 acertou 40, errou 40. E jogar aquele simulado na gaveta. Não faça isso. Você tem que entender por que você errou aquelas 40 questões. Entendendo o motivo do erro das suas 40 questões, você irá trabalhar em cima disso para que lá na frente, quando cair alguma dessas 40 questões parecidas ou do mesmo jeito em outros simulados, você não volte a errar. Então, busque aprender os motivos dos seus erros. Você pode acabar errando por duas coisas. Ou por desleixo, acabou cagando realmente o pau, tá em dúvida entre A e B, marcou B e era A. Ou por falta de conhecimento, você realmente não tinha o conhecimento necessário para fazer aquela questão. A partir disso, você vai ler e buscar onde encontrar o conhecimento para resolver aquela questão. A partir disso, aprendendo o conteúdo daquela questão, você não errará questões posteriores tratando do mesmo assunto. Então, o objetivo é esse. Erre, mas busque aprender com os seus erros. Não deixar o erro de lado e tentar bater na mesma tecla de maneira errada. Então, essa primeira aula é falando sobre os motivos de fazer o simulado. A próxima aula a gente vai trabalhar em cima do tópico 4. Ajudar na elaboração de estratégia. Com essa estratégia, nós iremos desperdiçar o menor tempo possível e tentar ganhar pontos suficientes para você passar na prova e não acabar perdendo por falta de tempo. Então fique com Deus e até a próxima aula.